Primeiro, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz por estar aqui hoje conversando com vocês. Conversando sobre educação, criatividade e tecnologias. Mas eu não vim aqui para contar sobre uma nova ferramenta, ou um novo aplicativo, ou uma nova forma de atuar em sala de aula. Porque isso tem na internet, tem no Google, então busque. Eu vim aqui para compartilhar um jeito que eu encontrei de impactar positivamente a nossa área da educação. E esse jeito, hoje ele só acontece porque ele está conectado por 3 pontos, que serão os que eu vou compartilhar com vocês também. Eu sempre gostei muito de conversar, muito. Quando eu era criança, eu adorava mais ainda. Espelho de classe, sabem aquela estratégia que os professores utilizavam para separar a gente? Era a coisa que eu mais gostava de fazer. Era a oportunidade que eu via de burlar o sistema e fazer novos amigos, e conhecer novas pessoas e brincar mais. Mas isso tinha um preço, e esse preço, ele vinha trimestralmente com o tipo de informação no meu boletim. Seja atenta, evitando conversar e ou brincadeiras. Aguarde a sua vez de falar. E eu tinha que levar isso para casa e voltar com a assinatura do meu pai. E eu fico imaginando, se coloquem no meu lugar. Vocês já pararam para pensar o quanto é difícil dizer para uma criança de 6 anos não conversar e não brincar? Então pensem quantas vezes a gente faz isso com o uso do celular e o uso do tablet, em que eles passam a maior parte da vida deles, do 0 aos 4 anos, em casa, assistindo todos os tipos de programação, escolhendo o que fazem, e chegam lá na sala de aula e simplesmente, agora isso não pode mais. Então pensem. E hoje eu trabalho conversando. Eu sou professora, eu sou pedagoga, sou designer de aprendizagem, e esse é o meu trabalho. Eu dou aula manhã, tarde e noite, conversando com os meus alunos. Então, o primeiro ponto que conecta esse jeito que eu encontrei de impactar e de realmente fazer a diferença é por meio da conversa. E por isso eu digo para vocês, está aberta a temporada da conversa. Converse. Ano passado, eu recebi um convite de uma amiga, por e-mail, para fazermos um processo seletivo de um curso que o Google estava oferecendo para trabalhar com tecnologias educacionais. E eu estava cheia de coisas para fazer naquele momento, tinha prova para corrigir, tinha aluno para orientar, tinha um monte de coisa para fazer, e era um processo super extenso, tinha uma série de etapas para cumprir. Na verdade, eu estava morrendo de medo de fazer. Porque eu tenho pavor de processo seletivo e de prova e de avaliação. E eu estava com medo de fazer. Mas aí eu tive uma série de amigos que me disseram, não, que medo, de onde isso? Esse curso tem tudo a ver contigo, tu precisa fazer. E tá, ok, vamos lá. E foram 2 dias incríveis, conversando com pessoas sensacionais, pensando as maiores coisas malucas, para impactar a educação e para trabalhar com tecnologias em sala de aula. No final do curso, eu tive que fazer um plano de ação, um plano de aula para impactar alunos. Só que eu não queria impactar alunos, porque os alunos eles já nascem sabendo usar as tecnologias. Eu não vejo tanta necessidade de focar nos alunos. Mas eu vejo a necessidade de impactar os professores, que são aqueles que não são os nativos digitais. E eu queria impactar alguém de uma forma grandiosa, impactar o mundo e mudar o mundo. Só que eu não vinha essa ideia assim tão rápida. Até que, de repente, surgiu uma hipótese de uma ideia e eu compartilhei com as pessoas que estavam ali na minha volta. Olha, estou pensando isso, o que tu acha? Ah, super legal, lá em Porto Alegre isso acontece? E eu, claro, óbvio que acontece. Tá, então vou fazer. E quando a gente pensa em trabalhar com formação de professores, eu trabalho bastante com formação de professores hoje, a gente imagina algo do tipo, vamos levar os professores para o laboratório de informática para fazer uma oficina. E eu não queria fazer oficina. Eu queria fazer algo diferente.
e eu compartilhei nas redes sociais a ideia, lá mesmo, no curso, para ver se colava, se realmente fazia sentido a minha ideia. Convidei a galera para ir para a Redenção, para conversar sobre tecnologias. Cada um levava a sua tecnologia, seu tablet, seu smartphone. Vamos lá conversar e vamos ver o que acontece. Até porque naquele período, eu não queria que essa discussão ficasse centralizada apenas nas instituições que eu trabalho hoje. Eu queria que realmente mais pessoas pudessem compartilhar. E em poucos minutos, a galera curtiu, porque enquanto eu estava lá, estava todo mundo, conta aí o que tu está fazendo, o que tu está aprendendo, enfim. E a galera curtiu e, Daiane, vamos para o parque, vamos conversar. E a galera foi, no dia marcado, alguns estão aqui, a galera foi conversar sobre tecnologias no parque. Porque o que eu tinha imaginado lá na Google era chamar de chimarrão no parque. Bom, vou convidar meus amigos para ir tomar um chimarrão e a gente já conversa sobre tecnologia, já compartilha e faz tudo. E a coisa começou a crescer e de chimarrão no parque passou a se chamar sharing piquenique para além dos muros da sala de aula. Porque a gente pode, sim, trabalhar com tecnologias sem ser no laboratório de informática, sem ser dentro da escola. A gente pode explorar outros espaços. Por isso, o segundo ponto que conecta esse jeito que eu encontrei foi por meio dos meus amigos. Porque esse projeto, esse sonho, ele só deu certo em função dos meus amigos que compareceram lá no parque aquele dia. Eu sozinha não ia conseguir fazer nada. Eles estavam lá. Por isso, façam amigos. Façam amigos. Os amigos hoje são de extrema relevância para a gente tocar qualquer projeto desses adiante. Lá no Google, a galera pirou, adoraram a ideia. Mandaram aqui um e-mail inacreditável. Em Porto Alegre, as pessoas realmente fazem piquenique para falar sobre tecnologias. Como isso? E lá, eles me convidaram para participar de um outro projeto que se chama Grupo de Educadores Google. O Grupo de Educadores Google é um movimento global, mundial, todo mundo, para falar sobre educação e tecnologias. São professores apaixonados por educação e que querem fazer a mudança por meio das tecnologias. E aí a gente fundou o Grupo de Educadores Google Porto Alegre no final do ano passado. Hoje a gente atua basicamente em 3 frentes, que são o nosso site. Nós temos um site super simples, mas está em desenvolvimento, e que ele compartilha todos os nossos sonhos, tudo aquilo que a gente acredita em como impactar a comunidade. As nossas redes sociais, que nós temos um time de colunistas, de amigos, na verdade, compartilhando experiências, aplicativos, formas, jeitos de pensar, como usar as tecnologias em sala de aula. E nós temos também um grupo que a gente chama de grupo de mentores, que são pessoas que não são professores, não são da área da tecnologia, em especial, ou da área da educação. Muitos deles dizem que não tem didática. Mas como, Daiane, eu posso participar de um grupo de professores sem ser professor ou sem ter didática? Eles não têm didática, talvez, eles acreditam que não tenham didática, mas eles têm amor, eles acreditam, a gente tem um propósito, a gente acredita que pode junto mudar. Então, assim, são designers, informatas, nerds, enfim, de todas as áreas realmente querendo fazer a diferença. Aqui são algumas das pessoas que estão participando desse grupo. Aqui eu trouxe para mostrar para vocês um infográfico que mostra a evolução dos nossos encontros. No primeiro encontro, apareceram 21 pessoas, somente minhas amigas. Todos eles meus amigos, todos me conheciam. No segundo encontro, a coisa começou a crescer. E começaram a aparecer outras pessoas amigos dos amigos. No terceiro encontro, a gente teve uma baixa, choveu. E daí, quando chove, não dá para fazer piquenique no parque. E ainda assim, algumas pessoas toparam, tá, vamos fazer, vamos ir com chuva mesmo. Ok, vamos lá. E ainda assim, pessoas que não nos conheciam começaram a compartilhar. No nosso quarto encontro, nós tivemos pessoas vindo de fora de Porto Alegre, pessoas vindo de São Paulo para ajudar e para compartilhar boas práticas. E no nosso quinto encontro, que acontecerá amanhã, nós identificamos ao longo dessa pequena trajetória que a gente tinha que focar um pouco mais nos professores.
Porque até então, nos piqueniques e nos parques, estavam vindo apenas pessoas que já mais ou menos tinham interesse na área das tecnologias. E a gente queria mais, a gente quer mais, a gente quer chegar realmente nos professores, que são as pessoas que precisam. E nós fechamos uma parceria com uma escola pública de Porto Alegre. Amanhã será a primeira vez que isso acontece. E serão 30 novos amigos. A nossa intenção é que isso cresça de forma exponencial um dia. Serão 30 amigos conversando sobre tecnologias, 30 novos, e mais os 20 que atuam como mentores. Então, o nosso grupo está crescendo. As pessoas estão se envolvendo com isso. Lá no grupo, a gente vai falar também, além do uso das tecnologias, porque a gente acredita que não é só as tecnologias que fazem esse movimento. A gente acredita em design de aprendizagem. Então, para além do uso das tecnologias, tem que ter sentido, tem que ter significado. Então, a proposta é que a gente mobilize os professores a pensar em empatia, em colaboração, em experimentação, que eles pensem em design para além de deixar algo mais bonito e alinhado. Não, é design no sentido de projetar algo, projetar situações de aprendizagem, de maneira que os alunos realmente aprendam por meio de projetos, desafios, construindo algo, mão na massa mesmo. Outro dia eu recebi um e-mail de uma pessoa que não é daqui de Porto Alegre, querendo implantar o grupo lá. Daiane, como eu faço para implantar um grupo de educadores aqui na minha cidade? Mas a maior dúvida dele não era em relação a toda a parte burocrática que tem que fazer, formulários, tudo que tem que defender. Não, ele queria saber como que a gente faz para engajar toda essa gente num projeto voluntário em que ninguém ganha nada. E eu disse para ele, olha, ele é um professor de administração, empreendedorismo, enfim. Ele queria saber que plano, que planejamento estratégico eu utilizava e quais eram as nossas metas até o final do ano. E eu disse para ele, olha, eu até tenho vergonha de te dizer isso, porque na realidade não tem plano nenhum e não tem cronograma. A gente faz o encontro, daí se deu certo, a gente planeja o próximo e a gente vai vendo com os amigos que tem na volta como que a gente faz o próximo. Mas eu tenho algumas hipóteses para te dizer o porquê que tem tanto movimento assim no grupo de Porto Alegre. E as hipóteses são, primeiro, que tu tens que ter amigos, porque só com os teus amigos que realmente tu vai fazer a coisa acontecer. Se tu não tem amigos, tu precisa conversar, então, para fazer novos amigos. Mas o que realmente eu acredito que torna esse projeto essencial é que nós temos um propósito. Nós temos um propósito que é impactar e que é transformar a educação. Por isso, vocês precisam sonhar. E o terceiro ponto que conecta esse jeito que a gente encontrou, além de conversar, ter amigos, é ter um propósito, é ter um sonho. E nós temos esse sonho que nos conecta. Esses são os 3 pontos, então, que conectam esse projeto. E eu acredito que quando a gente quer ir rápido, a gente pode ir sozinho, mas quando a gente quer ir longe, a gente precisa dos amigos. Então, agora que nós já somos amigos, eu convido vocês a conversar mais e a sonhar mais com a gente. Venham. E obrigada.